Como quero usar como introdução, nós olhamos algumas coisas nesses domingos a respeito da vida de Saul, que é um exemplar, um modelo para aprendermos sobre como não devemos viver, a maneira que precisamos proteger os nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, nossas ações, para que não sejamos escravos de nós mesmos. Por isso a gente deu tema aqui, viemos compartilhando Saul, um rei escravo de si mesmo. Vivemos hoje, infelizmente, um quadro de cristãos, gente que eu acredito que vão entrar e já estão na vida eterna pela graça do Pai, mas que não vivem realeza na terra, que não pensam como o céu, pensam como os rudimentos dos homens, pensam de acordo com tudo aquilo que foi estabelecido ao longo de sua história por família, impedindo-nos de vivermos realeza. E a gente tem usado aqui como exemplo a vida de Saul. Vimos que ele foi chamado, escolhido, ungido, em determinado momento da sua vida, empoderado, mas unção é algo que se protege. Os dons de Deus são irrevogáveis. Um filho de Deus, ele não precisa proteger a sua identidade do céu. Ele é um filho de Deus e está no céu. Todavia, ele precisa proteger sua identidade para viver na terra aquilo que ele já é reconhecido no céu. Voltamos novamente à questão da posição e condição. Nós já estudamos várias coisas aqui sobre o histórico de vida, como a história de vida de cada um pode interferir negativamente no seu presente. E o pior de tudo isso é que, geralmente, por conta das marcas da vida, nós não sabemos que não sabemos. Pior do que não saber é não saber que não sabe e agir na convicção de que sabe, trazendo erro, destruição, como nós e o mundo assistiu, infelizmente, esta semana. Escravos de suas próprias emoções, escravos de sua história, escravos dos seus pensamentos e sentimentos, por conta daquilo que viram, daquilo que penetrou em suas vidas, realidades, que não houve transformação da mente e, consequentemente, tornando-se até assassinos em séries. É coisa séria. Nós podemos refazer, podemos a cada dia transformar nossa maneira de ver, de pensar e de agir através de contemplação. Nós somos e fazemos aquilo que vemos, aquilo que contemplamos. Por isso a palavra de Deus manda a gente, com o rosto descoberto, contemplar, como num espelho, a imagem de Jesus, até sermos transformados de glória em glória. Ou a gente se torna vítima do nosso passado e ele interfere negativamente no nosso presente, ou o passado se torna uma informação que nós pegamos o passado e usamos o passado, a cruz do nosso Senhor Jesus, para pregá-lo lá e sair da cruz para o sepulcro e do sepulcro para uma ressurreição, com uma nova mente em Cristo, com uma nova identidade e podermos então, para a glória do Pai, vivermos não como vítimas de nós mesmos e da nossa história, mas vivermos como vítimas, como o Rodolfo canta tão maravilhosamente, desse amor, sou mais uma vítima.
Se existe um lugar que a gente pode se considerar vítima, e só um lugar, eu tive pensando, onde eu posso me considerar vítima? Só um lugar. Eu sou uma vítima do amor de Deus. Ele me pegou, Ele fez comigo o que quis, Ele me tornou um prisioneiro desse amor. Desse amor, sou mais uma vítima. Oh, meu Deus, eu estava esses dias estudando sobre essa situação de Saul, e veio no espírito essa canção, e eu coloquei lá, e eu não conseguia mais ler, continuar o estudo, eu fiquei só desfrutando e contemplando. Desse amor, eu sou mais uma vítima. Guarda aí, pega aí, Vinícius, se o espírito não mudar, para a gente terminar aqui o encontro cantando sobre isso. Eu quero avançar um pouquinho mais. Nós vimos que Saul era um benjamita, a melhor tribo de Israel, porque houve uma diminuição profunda daquela tribo por causa do pecado, da violação dos princípios imutáveis do reino. Saul era um homem marcado pela história dos seus pais naturais. Ele poderia refazer tudo, ele podia assumir e pensar dele, não aquilo que os seus pais o entregaram como legado, mas pensar dele como Deus pensava, como Deus olhava Saul. Essa é a questão. Ou nós vamos viver baseado naquilo que foi formado no nosso pensamento pelos homens, ou nós vamos viver baseados no pensamento de Deus a respeito de nós. Ainda que seja tão importante o pensamento certo dos homens, nós não podemos subestimar a importância de virmos de um lar onde a nossa identidade foi formada. Isso é um princípio do reino. Deuteronômio 6, os pais, peguem os filhos, ensine os filhos, desde pequenino. A importância dos pais ensinar, mas vai ensinar o quê? Se os pais que são pais, são filhos que não foram ensinados, vai ensinar o quê? A gente viu essa semana, como era mesmo o nome do pai daquele menino que entrou naquela escola, aquele adolescente? Não se falou quase do pai, mostrou-se muito a mãe. Percebeu que nem se falou muito do pai? Porque o pai é desconhecido. Aquele menino foi uma vítima da sua própria história. Do pai dele? Não. Do avô dele? Não. Do bisavô? Não. De quem? De ainda estar no primeiro homem, Adão. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Nós estamos falando de uma nova mentalidade, de assumirmos uma real identidade. Eu estava dizendo, queridos, pela manhã, você sabe o que é uma palavra rema? Sabe o que é uma palavra rema? Uma palavra rema é como essa caixa aqui para mim. Não é essa a função dela. Eu até imagino que ela aguenta. Está aqui, ó. Uma palavra rema é algo onde eu me apoio. Uma palavra rema é onde eu me sustento. Por exemplo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode se tornar uma grande palavra rema num dia de perseguição na minha vida. Num dia de necessidade, seja emocional, física ou espiritual. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir. Isso é uma palavra rema, é uma palavra específica. Eu estava dizendo para os homens de honra nessa manhã que nós podemos ter muitas palavras remas, mas provavelmente nenhuma palavra rema vai funcionar se nós não tivermos a primeira palavra rema. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se nós não tivermos convicção, uma palavra que Deus disse, não para Jesus, mas para mim e para você, de que nós somos filhos amados, em quem o Pai tem todo o prazer, nós vamos ser volúveis. Porque esta é a palavra rema, quem eu sou e quem é o meu Pai. E este foi o problema de Saul. E esse tem sido o problema de muitos. A falta de identidade definida nos escraviza. E entre tantos aspectos dessa mentalidade escrava, por não ter uma convicção de quem eu sou no meu Pai e de quem é o meu Pai para mim, nos torna pessoas tão vulneráveis com o mundo externo. Tão vulnerável. Pessoas que não têm uma identidade formada no Pai.
claramente quem é. Ele tem que mudar o mundo externo. O mundo externo tem que funcionar do jeito que ele imagina para ele estar bem. E você sabe, a gente não vai conseguir mudar todo o mundo externo para estar bem. Por isso que a Bíblia diz, do teu interior é que vai fluir um rio de água viva. De água viva, perdão. Ok, amados? Olha que assunto esse. 1 Samuel 18, 7. E as mulheres tangendo, respondiam, umas às outras, gera a cena. O que tinha acontecido? Havia um inimigo, Golias, um gigante, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Saul, o benjamita, um rei com uma mentalidade de escravo, ele e seu exército não deram conta daquele inimigo, porque eles viam de acordo com a perspectiva humana, não segundo a perspectiva de Deus. Aí chega Davi, que olha aquele Golias segundo a perspectiva de Deus, identidade definida, eu sou filho do Deus vivo, o Deus vivo está do meu lado. Ele olha para Golias e diz, Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor, você já é um gigante vencido. Identidade. Quem é Deus e quem Ele é e o que Ele pode realizar em Deus. Como Saul não tinha essa identidade definida, ele viu um gigante. Resumindo, Davi foi um instrumento de Deus para derrubar o gigante. Na volta, o povo voltando, aquela celebração, a notícia foi Davi, foi um jovem, um moço, um menino, com 3 pedras, sem a armadura de Saul, que derrubou Golias. Ele derrubou um gigante. Na volta, imagina a cena, aquele povo entrando, com o despojo da guerra, e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares. Ele era um guerreiro, de fato, juntamente com o seu exército, ele já tinha ferido milhares. Porém Davi, os seus 10 milhares, ou seja, tudo que Saul fez foi bom, mas o que Davi fez foi muito maior. Agora, se você olhar friamente o texto, aquelas mulheres estavam cantando uma mentira. Porque Saul tinha vencido milhares e Davi tinha vencido um gigante, ainda que parecesse aquele gigante representando muitos exércitos, mas foi um gigante. E olha o que causou na vida de Saul. Por quê? Porque aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que nos toca, através dos sentidos naturais, gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, ações estabelecem nossas práticas estabelecem o nosso caráter, e o nosso caráter estabelece o nosso destino. Que loucura! Olha o que acontece. Então, versículo 8 de 1 Samuel 18. Saul se indignou. Você já viu esse termo? Eu fico indignado. Esse termo, na maioria das vezes, ele é um perigo. Existe um lugar onde existe uma santa indignação, mas na maioria das vezes, esse texto indignou-se é algo muito sério. Indignou-se muito, e aquela palavra que aquelas mulheres cantavam pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, olha só a mente, em função do que ouviu, Davi não abriu a sua boca. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Percebe o que aquilo causou no interior daquele homem, no seu pensamento? Davi vai montar uma rebelião, porque agora ele está sendo celebrado. Por quê? Porque aqueles que vivem debaixo de uma mentalidade escrava, e quantas vezes nós vivemos, irmãos? Nós vivemos no campo da comparação. Saul era um homem que não tinha a sua identidade firmada, e por conta disso, ele vivia na meritocracia, no mérito. Ele vivia da importância daquilo que as pessoas pensavam dele. E no caso aqui, pensaram melhor de Davi
do que ele. Foi o suficiente para que as suas emoções, não simplesmente por aquilo que ele ouviu, mas por conta de todo o histórico de vida, mentiras que nós já estudamos aqui, que foram inseridas na sua mente, porque nós somos o que pensamos. Falta o reino. Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Desde aquele dia, porque ele ouviu o que Davi tinha feito. Davi tinha vencido um gigante que poderia destronar Saul, tirar Saul da sua posição. Davi foi um servo de Saul. Davi era um guerreiro de Saul. Mas Saul o via como uma ameaça à sua posição de importância. Entende? Como nas empresas, quando você tem um supervisor, um chefe, que tem problemas psicológicos e emocionais profundos, ele ocupa uma posição de liderança e nós devemos honrar as autoridades colocadas, mas aquele indivíduo, por conta de como ele se vê, ele sempre despreza aqueles que estão debaixo dele para mostrar para o patrão que está mais acima, para o chefe dele, que ele é importante e ele é uma peça imprescindível dentro da organização. E se aquele que ele está liderando está fazendo a coisa certa, algo está errado, porque ele não pode fazer certo. Mas o cara que está acima dele devia olhar, ora, se você lidera ele e ele não está fazendo a coisa certa, por que eu vou ter você aqui? É coisa séria. E aconteceu, versículo 10... Ao outro dia, presta atenção, um homem ungido, um homem escolhido, um homem que Deus empoderou, no outro dia, o espírito mau, que o mau espírito da parte de Deus, se apoderou. Ele que tinha sido apoderado anteriormente pelo ministério profético, ele foi reconhecido. Agora um espírito mau se apodera deles. Coisa do tipo assim, né? Não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais, no mundo dos nossos pensamentos. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como? Não é um leão. E ele lança os seus dardos inflamados para colocar as suas mentiras na mente. Saul permitiu as mentiras e ele foi empoderado agora, não pelo Espírito de Deus, mas por um espírito mau. Olha o que diz aqui, irmãos. E ele profetizava no meio da casa. Um espírito mau que levou esse homem a profetizar no meio da casa. O que será que ele profetizava, hein? A profecia é trazer o pensamento de Deus à terra. A profecia é trazer a cultura do céu na terra. É trazer as realidades daquilo que o Pai pensa. Ele, debaixo de um espírito mau, no caso, eu creio que ele profetizava ali todos os intentos do inimigo do homem, o próprio Satanás. Eu creio, não está escrito. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, como era seu hábito. Davi era um homem que tinha relação com Deus. Davi é um exemplo na Bíblia de um homem que tinha paternidade resolvida e transformada, nesse caso. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com lança, dizendo, perceba aqui, que aqueles que não recebem uma transformação na sua mente, uma identidade do céu, eles vão se armar, eles vão estar armados, não com armas poderosas em Deus, como diz em 1 Coríntios 10, porque nós não usamos armas carnais, mas armas poderosas em Deus, para a destruição de todo pensamento e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa mente. Por causa da maneira dele pensar, ele se tornou agora Saul, um rei armado dentro da sua casa. Ele era um rei armado diante dos seus servos. Oh, que coisa séria. Quantos de nós, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, nas nossas relações, armados no lugar da nossa intimidade, armados contra o outro, o cara armado contra Davi, que o tinha preservado de Golias. Por quê?
Porque nós vemos segundo aquilo que nós pensamos. Nós agimos e sentimos segundo aquilo que nós pensamos. Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Preste atenção. Ou nós teremos um instrumento de adoração na nossa vida por causa de uma mente transformada, ou nós teremos em nossas mãos uma lança para matar o outro. E esse não é o papel da igreja. Vocês viram que aqueles moços entraram até com arco e flecha? E Saul atirou uma lança, dizendo: ó, encravarei a Davi na parede. Davi se desviou dele. O tempo passou. 1 Samuel 22. Agora o grande rei Saul, por causa de uma mentalidade de escravo, ele decidiu viver o seu reinado perseguindo os seus servos. Tornou o seu amigo como seu inimigo. Você já percebeu, presta atenção, que nas relações, os maiores inimigos geralmente são aqueles que um dia foram os maiores amigos? Já percebeu isso? Que nas relações a coisa funciona assim? E nós temos todos os argumentos. Mas o problema aqui é que, por conta de não transformarmos a nossa mente segundo o céu, nós começamos a ver as pessoas com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções, sem o governo do Espírito, do nosso Espírito. E diante disso ninguém serve. Absolutamente ninguém serve. Tudo que faça não serve. Se você faz o bem, você está humilhando. Se você faz o mal, você está matando. Ou seja, nada serve. Nós temos um caso, aqui em 1 Samuel 22, que Saul, na sua história de vida sagaz, algoz de si mesmo e das suas emoções, perseguindo Davi que estava numa caverna, há algo muito interessante no versículo 6 de 1 Samuel 22. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. Eu quero chamar a tua atenção que esse arvoredo em Ramá era uma tamargueira. A tamargueira, ela tem ensinos espirituais profundos na Bíblia, essa árvore, positivos e negativos. Nesse caso, Saul estava debaixo de uma tamargueira. Uma tamargueira é uma planta do deserto que vive isolada. E estava lá Saul. Por quê? Porque quem não tem a sua identidade firmada no Pai, mais cedo ou mais tarde, vai buscar o deserto para viver isolado, não para se encher do Espírito Santo como Jesus foi. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de ficar. Ele estava lá e tinha na mão a sua lança. Olha a Bíblia. Ele não largava mais da sua lança. Ele era um homem armado contra os homens. Mas na verdade ele era um homem armado contra si mesmo. Ele tinha medo. Ele vivia armado porque ele tinha medo. Porque, irmãos, o homem que vive sem uma identidade clara diante de Deus, ele vive debaixo do mérito. E quem vive debaixo do mérito sempre está com medo de errar e o que vai acontecer, o que vão pensar dele. E por conta disso, ele vive armado. E ele começa a matar as pessoas ao seu redor sem perceber. Eu não fiz nada. O que eu estou fazendo? Estava armado. E todos os seus criados estavam com ele. Olha o cenário. Um deserto, seus criados com ele, a busca de Davi. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-lhes, filhos de Benjamim. Olha quem ele colocou para ser criado dele. Os filhos de Benjamim. Pessoas que pensavam igual a ele. Pessoas que tinham problemas profundos de rejeições e marcas no seu coração. Infelizmente é assim, irmãos. Quando a gente não recebe uma paternidade clara, quando a gente não desenvolve, não transforma a nossa mente por conta do amor de Deus. E eu tenho que repetir novamente aqui Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. A referência ao amor do Pai por nós. Rogo-vos, pois, por causa da compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Que coisa linda, a maneira de experimentar e de viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mudando os outros, mas é não se conformando, transformando e contemplando, aleluia. Você pode dizer, não se conformar, sim transformar e contemplar, olhar para o lugar certo. Eu fico espantado, irmãos, a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 11, olha que coincidência, eu fui despertado agora há pouco para isso. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que ele era um benjamita, como Saul. Olha as coisas de Deus. No Velho Testamento, Saul um benjamita. No Novo Testamento, o homem mais usado depois de Jesus, Paulo, ele era um benjamita. E ele começa a falar com Israel o seguinte, em Romanos 11, ele diz assim, porventura rejeitou Deus a Israel? Olha isso, cara resolvido. Porque quando nós não temos a nossa identidade firmada no nosso Pai, nós vivemos debaixo de um espírito de rejeição. E meus irmãos, não há coisa mais mortífera, mais destruidora do que ser escravo de um espírito ou de setores emocionais de rejeição. Então, um benjamita, em Romanos 11, ele fala que Deus o não rejeitou e ele era um benjamita. Por quê? Porque um benjamita era rejeitado pelos homens, mas ele diz, Deus não rejeitou e eu sou um benjamita. No capítulo 12, ele fala sobre a transformação da mente para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Pensar o que Deus... O que é transformar a mente? É abandonar as mentiras, pensar direito, pensar o que Deus pensa de mim. Se minha mãe e meu pai não pensam direito de mim, eu não vou ser vítima do pensamento do meu pai e da minha mãe, eu vou pensar o que Deus pensa de mim. Essa é a minha palavra rema. Interessante que no capítulo 11 ele fala que Deus não rejeitou, no capítulo 12 ele fala de transformação da mente, e no capítulo 13 ele fala assim, honre a todas as autoridades. Meu Deus, que caminho elevado. Aí ele chega no capítulo 13 e fala da honra, por quê? Porque paternidade espiritual, celestial, tudo isso que desenvolve em nossas vidas, vai desembocar no caminho da honra. Porque o caminho da honra é o caminho da vida. Amém? O caminho da honra é o caminho da vida. Êxodo no capítulo 20, no versículo 12, diz assim, filho, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra. O apóstolo Paulo também falou em Efésio, vós filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é bom. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a face da terra. Presta atenção, o caminho da vida é o caminho da honra. E não existe honra onde a identidade não está estabelecida. O que nos impede de honrar é a falta da identidade clara. Então vamos continuar a leitura de 1 Samuel 22. Voltando no versículo 7, então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele, ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vocês? Olha só, ele suspeitava de todos os seus escravos. Então quer dizer que Davi vai dar para vocês terras, vinhas. Davi vai fazer de vocês todos chefes de milhares e chefes de centenas. Davi não tinha nem esse poder para dar terra para ninguém. Ele não tinha terra, o rei era Saul. Ainda que em unção era Davi, mas ele não tinha assumido o trono. Esses poderes pertenciam a Saul, mas acontece que nós vemos as pessoas baseado naquilo que a gente sente, e ele já estava vendo Saul, Davi muito acima dele, porque ele se via um indivíduo extremamente inferiorizado, e quem se vê inferiorizado vai atacar lança, vai ver monstro na vida do outro, vai ver Golias em quem é Davi. Versículo 8, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, olha aqui, quem não tem uma identidade definida, ele vive sobre a síndrome da traição. Todos estão contra mim,
Todos estão me traindo. Olha como estão me vendo. Todos contra mim? E ninguém há, olha o termo, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. Não tem ninguém aqui que me fale das atitudes de Jonatas. Ninguém, que injustiça eu sofro, traição, eu sofro traição de todo mundo. E nenhum dentre vós, olha agora, irmãos, nenhum dentre vós há que se doa de mim, que se doa de mim. Ninguém aqui se comove com as minhas mágoas? Ninguém aqui vai ser sensível às minhas mágoas e participe comigo? Pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas como se vê nesse dia, meu pai. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé vir a Nobe. Então teve um lá chamado Doeg, que falou assim: eu vi Davi, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Olha só, o cara falou, teve um cara que consultou ao Senhor por Davi, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. A espada estava com esse cara que ele deu para Davi. Então o rei mandou chamar Aimeleque. Chama esse cara, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei, e disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Por que você consultou o Senhor por ele? Você consultar ao Senhor pela vida do outro, buscou a Deus uma palavra de Deus, é se levantar contra mim. Na cabeça de Saul, o indivíduo rejeitado. Por quê? Misericórdia. Pois deste-lhe pão. Deu pão, você deu pão para Davi. Devia deixar ele morrer. Porque é assim, irmãos, quando nós não temos uma identidade definida no nosso Pai, nós escolhemos pessoas, escolhemos aqueles que devem estar conosco e aqueles que devem morrer. Porque pão era provisão para viver. Por que você deu pão para Davi? E consultaste por ele a Deus. Olha o nível desse homem, de escravidão mental, emocional, psicológica. Meu Deus do céu. Esse cara provavelmente, irmão, se você estudar a história dele no outro capítulo, quando Davi poupa a vida dele, provavelmente Saul já era um bipolar. Ele já tinha um problema de bipolaridade. Eu não estou falando que se você tem, estou aqui criticando você não. Quero dizer para você, há esperança em Deus. O Espírito Santo de Deus vai encher o teu espírito e a tua mente, a tua alma vai ser curada e restaurada para a glória do Senhor. É que ele não quis, desenvolveu doença mental. Não é simples, é coisa séria. Armou cilada para mim, como se vê nesse dia. Aí respondeu Aimeleque ao rei, disse: e quem entre todos os seus criados? Olha como as pessoas viam a relação de Davi e Saul. Quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Como é que pode, meu irmão? Como é que pode? Isso é uma brincadeira. Como é que pode uma visão tão distorcida do outro? Como é que pode? Pode por conta de questões no interior da vida. A Bíblia diz: como você pensa na sua alma, assim você é. O grande desafio da nossa igreja, nesses dias, é pensarmos direito, irmãos. Você já se pegou criticando pensamentos errados? Você já se pegou criticando sentimentos errados da sua vida e dizer assim: não, esse pensamento aqui que eu tenho, esse sentimento que está sendo aqui remoendo dentro de mim, ele está gerando em mim algo que quebra princípios elementares de quem eu sou. Por exemplo, mágoa contra outro irmão. É um princípio elementar. O princípio do perdão na Bíblia, irmãos, é o arroz com feijão.
O que tem aí? Tem um arroz com feijão, já está bom. É o princípio elementar. Básico. Já vencemos pelo poder do Espírito Santo esse princípio elementar? Pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? O cara está pensando, você está pensando que eu comecei hoje a consultar a Deus por Davi? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube de nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, você vai morrer. Um rei escravo de suas próprias emoções. Você vai morrer, por quê? Porque você deu pão e consultou a Davi. Vou matar você no meu coração. Oh, meu pai, você vai morrer. Vai morrer você e toda a casa de teu pai. E disse, olha a cena, tenta imaginar a cena. Cria isso. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos, matai os sacerdotes. Matai os sacerdotes do Senhor. Irmãos, olha, a gente aprende que por conta de uma mente não transformada, uma mente que está se conformando com aquilo que não deveria, por conta de falta de contemplação, não andar com harpa, mas andar com arma, manda matar o sacerdote do Senhor. Eu queria te perguntar, cada crente é um sacerdote do Senhor, cada cristão é um sacerdote do Senhor, o sacerdote da nova aliança, o profeta da nova aliança. Todos nós comparecemos diante do Senhor como sacerdote para oferecer sacrifícios. Eu queria lhe perguntar, e queria lhe afirmar, e queria lhe dizer, ou queria exclamar: não tem nenhum sacerdote do Senhor morto no nosso coração, não, né? Não tem não, né? Nós estamos resolvidos na nossa identidade, amém, queridos? Olha aí, matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Olha agora a cena. Os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu, arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Meu Deus, a roupa da separação. O linho representava a santidade, a pureza. 85 homens, irmãos, numa chacina promovida por um rei escravo de si mesmo. A gente vê um adolescente entrando em uma escola com 17 anos, com outro rapaz de 25 anos, matam friamente 10 pessoas. As pessoas estão discutindo se tinha que ter arma, não ter arma, se tinha que ter segurança, não ter segurança, ainda que tudo isso tenha o seu devido lugar. Olha o que a Bíblia está mostrando, onde um ser humano é capaz de chegar por uma mentalidade terrena, por uma mentalidade maligna, por dar linha, por dar corda a sentimentos, pensamentos e desejos que não têm a ver com a realeza daquilo que nós somos. Acreditar em mentira. Satanás é o pai da mentira. Satanás não é maior do que Deus, não, ele é muito menor. Eu não estou querendo empoderar Satanás, eu estou falando que o nosso pai não dá nem para comparar. Não posso falar que o nosso pai é maior do que Satanás, porque Satanás diante do nosso pai não é nada. E essa é a questão. Nós damos atenção para aquilo que não é nada e abandonamos aquele que é tudo, que eu não sei nem explicar o que é tudo, porque ele é mais do que tudo. Porque se ele fosse tudo eu saberia explicá-lo, mas ele é mais do que tudo.
Porque ele é o inexplicável tudo do tudo, do tudo, do tudo. E eu fico dando linha para besteira, para bobagem. De alguém que disse assim para mim: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, vai tocar nos temas mais profundos da vida de um ser humano. A necessidade, Deus nos ensinou a necessidade de família, de paternidade. Mas ele chega a um ponto de dizer: ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, há esperança para você. Porque antes do teu pai, antes da tua mãe, eu sou aquele que te amou desde antes da fundação do mundo. Eu sou aquele que planejei um plano de paz, de amor por você. Você precisa acreditar, porque eu te amei de tal maneira que eu dei o meu filho, para que você, crendo nele, você tenha vida. Vida. Vamos acreditar em mentira? Aquele rapaz que você está afim, ainda que seja importante, menina, ele precisa gostar de você, ele precisa te pedir namoro para você se sentir valorizada e amada, hein? Hein, jovem? Você precisa encostar aqui com um carro bonitão? Você precisa ter uma casa melhor, ainda que tenha o seu lugar? Você precisa, para se sentir melhor amado e firmado na tua identidade? Tomara que esse carro não venha, porque você precisa ser curado antes. Tomara, eu oro em nome de Jesus, está repreendido o carro. E está liberado para você uma paternidade celestial curada e resolvida para a glória do Pai. Aleluia. Irmãos, Saul foi lá, imagina. Podia ser uma escola de sacerdotes. Eu não sei. Podia ser uma escola. Podia ser um lugar. 85 sacerdotes assassinados. O cara entrou na Nova Zelândia, não é? Essa semana. Numa mesquita. E fez miséria lá. Você acha que ele entrou ali por causa das suas ideologias religiosas? Pode até ser um efeito, mas isso é um efeito. Não é a causa. A causa, as emoções. E eu quero terminar aqui lendo Romanos capítulo 12. E já vou parar, para nós orarmos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista de Deus, o rei Saul, do ponto de vista de Deus, em condição na terra, de autoridade, quem era maior, o rei ou o sacerdote? Quem era maior, o rei ou o sacerdote? Era o sacerdote. O sacerdote era a representação de Deus na terra para o próprio rei. O sacerdote era aquele que apresentava os sacrifícios, o rei não podia. Ele matou, num só dia, no seu coração, 85 homens que vestiam éfodes. Por quê? Porque ele era um rei chamado, ungido, capacitado, que não protegeu o mundo dos seus pensamentos. Viveu das suas más emoções. Suas janelas killers se abriam, ele ficava cego. Ele fazia coisas inimagináveis. É só você ler quando Davi cortou a pontinha da sua estola, baixou uma janela light lá. Ele começou a pensar no amor de Davi e dizer: "Oh, filho amado Davi, não há ninguém como tu." Janela light era a que deveria existir. Você já viu isso? Ele estava ali, empoderado pelo amor do filho Davi. Mas passou. No outro dia, ele estava perseguindo Davi. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? A não conformação, a transformação e a contemplação tem que ser diária. Tem que ser em todo o tempo. Nós precisamos, amados, pelo poder do Espírito Santo,
fortalecer o nosso homem interior, senão o homem exterior se corrompe os nossos pensamentos. Vamos a Romanos 12? Eu ia falar de honra, mas eu vou falar no próximo domingo, porque eu vou começar e não vou terminar. Então eu não vou começar, vou terminar de onde eu comecei a semana passada. Romanos 12, 1. Vou terminar de onde comecei a semana passada. Paulo, um benjamita, irmãos, como Saul. Foi Paulo que disse assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Foi Paulo que disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Se pensar no passado vai lhe trazer tristeza e maus sentimentos, pegue o passado e encrave-o na cruz, olhe para a frente e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Isso é realeza, isso é pensamento do céu. Foi ele que disse, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, você já nasceu de novo. Se você tem uma nova natureza, agora você pode. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Pensar é algo inevitável na nossa vida. Celebre o pensamento pensando direito. Celebre a tua vida pensando direito. Como a gente pensa direito, olhando para aquilo que é direito. O nosso Pai é direito, o nosso irmão Jesus Cristo é direito, o Espírito Santo é direito, e consequentemente os nossos irmãos se tornarão cada dia mais direitos para nós. Amém? Voltando, Romanos 12, terminamos aqui. Eu rogo, eu peço encarecidamente, irmãos, nós não podemos ser vítimas de nós mesmos. Quantos de nós no mundo espiritual estamos entrando em lugares e no mundo do espírito assassinando pessoas no nosso coração, matando pessoas no nosso coração, matando o chamado de Deus, abortando o chamado do Pai, como filhos amados que somos, só porque a gente se esquece da compaixão que Deus teve por nós. O parâmetro para, a base para não se conformar, transformar e contemplar é a compaixão do nosso Pai por nós. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! Você pode dizer sem orgulho, sem desprezar o outro, ele não está me amando, ele não está fazendo aquilo que eu julgo que ele deveria fazer, porque fazer o bem para quem me faz o bem é normal, fazer o mal para quem me faz o bem, me perdi. Começando de novo. Fazer o bem para quem me faz o bem é normal. Fazer o mal para quem me faz o bem, fazer o mal para quem me faz o bem é maligno. Fazer o mal para quem me faz o bem é maligno. Agora, fazer o bem para quem me faz o mal é celestial, é divino. Você pode repetir: fazer o bem para quem me faz o mal é impossível, naturalmente falando, mas graças ao Pai, eu sou um ser celestial. Por isso, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu vou fazer o bem para quem me faz o bem, mas eu vou fazer o bem para quem me faz o mal, para a glória de Deus, porque está escrito na palavra: eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, e a maneira de vencer o mal é fazendo o bem para a glória do Senhor. Aleluia! Amém? Amém? Paulo diz assim: eu rogo, eu sou naturalmente um benjamita, mas espiritualmente
eu sou da Jerusalém celestial, eu sou do céu, eu sou cidadão do céu, eu sou membro da família de Deus. Agora eu tenho uma nova mentalidade. Eu era um perseguidor da igreja, agora eu sou perseguido por causa da igreja. Por que, Paulo? Porque teve algo que tocou a minha vida. Houve um momento que eu tive um encontro com alguém que me tocou de maneira diferente do que a sociedade, os meus pais, o meu tio, o meu pastor, seja lá quem for. O próprio Pai Celestial tocou a minha vida. Ele teve compaixão de mim. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Não é a compaixão do pastor Nadinho, não é o amor que a minha esposa sente por mim, não é a misericórdia que os meus filhos têm de mim, mas é a compaixão de Deus. A referência é o amor de Deus por mim e por você. Nós não temos direito mais de andarmos debaixo de uma autoestima baixa, porque nós somos pessoas importantes, nós somos príncipes de Deus. Deus nos elevou, Ele que é Deus disse assim: eu sou o pai e vocês são meus filhos, e eu sei dar boas coisas aos filhos que amam, e Ele está cuidando de nós. Pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por causa da compaixão de Deus, não por aquilo que as pessoas fazem de certo ou errado para você, você pode não se conformar com esse mundo, não praticar um modelo daquilo que não é divino, não praticar aquilo que não é do céu. Não se conforme, transforme a sua mente, contemplando ao Senhor, e aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós experimentamos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, estamos resolvidos no nosso coração. A honra é o principal princípio que vai ser revelado através de nossas vidas, e é isso que nós vamos falar, se o Pai permitir, na próxima. Amém.